Assim como Moisés recebeu a lei de Deus no Monte Sinai e ensinou o povo de Israel, Jesus subiu a montanha, assentou-se sobre ela e ensinou os seus discípulos e a multidão, como o novo, verdadeiro, maior e melhor Moisés. Peço aos irmãos que abram a Bíblia em Mateus capítulo 5. E nós vamos ler do versículo 27 até o versículo 32. Mateus capítulo 5, versículos 27 até o 32. Assim diz a palavra do Senhor: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar com desejo para uma mulher, já cometeu adultério com ela no coração. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e joga-o fora. Pois é melhor para ti perder um dos teus membros do que ter todo o corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e joga-a fora. Pois é melhor para ti perder um dos teus membros do que ir todo o corpo para o inferno. Também foi dito: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe documento de divórcio. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, torna adúltera, e quem se casa com a divorciada comete adultério. Essas são as palavras de Jesus. Irmãos, a lei de Deus exige que nós honremos a fidelidade conjugal. E nesse texto nós vemos isso de duas formas. A honra da fidelidade conjugal, em primeiro lugar, através do cultivo da pureza do coração, versículos 26 a 30, e a segunda forma, preservando a aliança matrimonial, versículos 31 e 32. O título do sermão é Adultério do Coração. Na semana passada nós falamos sobre o homicídio do coração. Hoje nós falaremos então a respeito do adultério que acontece no coração. E esse texto tem uma estrutura semelhante ao texto que eu preguei na semana passada. Para facilitar a compreensão dos irmãos, eu tenho trabalhado para apresentar uma estrutura mais visível. Eu não sei se isso está ajudando, mas eu tenho sido intencional em estruturar melhor as partes do sermão, quando isso é possível. Bom, então vamos lá, irmãos. A primeira forma de honrar a fidelidade conjugal exigida pela lei moral de Deus é, no caso desse texto, cultivando a pureza do coração. Versículos 26 a 30. Mas nós ainda não vamos ler. Irmãos, como nós temos aprendido, Jesus, como o novo, maior, verdadeiro e melhor Moisés, ele está fazendo uma interpretação mais profunda da lei, que não diz respeito à aparência, não diz respeito à mera religiosidade, não diz respeito ao comportamento simplesmente, mas diz respeito ao coração transformado. Cristo está aqui formando o caráter do discípulo, não para que o seu discípulo seja um ator que representa diante dos homens, mas para que as raízes mais profundas do coração do discípulo sejam purificadas do pecado e sua identidade honre o Senhor na sua forma de viver. Jesus, portanto, nesse texto, irmãos, aprofunda o nosso entendimento a respeito do 7º mandamento. Ele começa dizendo, versículo 27, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. E mais uma vez, irmãos,
Quando Jesus diz, vocês ouviram o que foi dito, fica claro que Jesus não está contrapondo ou negando a lei de Moisés, mas o ensino oral e tradicional da lei, que também estava na boca dos fariseus e dos religiosos ali do primeiro século, que ensinavam o povo. Na concepção tradicional dos fariseus e dos doutores da lei, então, não adulterarás era um mandamento que facilmente poderia ser obedecido. Bastava ao casado não se deitar com outra mulher e ao solteiro não se deitar com uma mulher casada, que o mandamento estaria sendo obedecido, pelo menos na compreensão deles. Cristo, porém, ultrapassa mais uma vez o sentido superficial e faz uma leitura que considera o adultério que acontece no coração. E por isso que esse é o título do sermão, Adultério do Coração. Olha só o versículo 28. Essa é a leitura de Jesus a respeito do 7º mandamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que todo aquele que olhar com desejo para uma mulher já cometeu adultério com ela no coração. Ou seja, irmãos, por um lado, é claro que existe uma gravidade muito maior em ter uma relação sexual adúltera. Por outro lado, o fato de desejar, o fato de imaginar, o fato de fantasiar atos sexuais com outra pessoa no pensamento, segundo Jesus, já é adultério e, portanto, a quebra do 7º mandamento. Irmãos, nesse sentido, todos nós somos adúlteros e transgressores do 7º mandamento, pois nós pecamos contra Deus e contra o casamento quando nós desejamos outra pessoa que não o nosso cônjuge, quando nós nutrimos pensamentos impuros, quando nós flertamos com alguém, quando nós consumimos pornografia, quando nós praticamos o que é o adultério virtual. Nós não pecamos somente ao nos envolvermos sexualmente com outra pessoa, ao nos deitarmos com outra pessoa que não o nosso cônjuge. Todo esse processo, todos esses atos, são atos pecaminosos e adultos. Por exemplo, irmãos, se nós considerarmos o adultério do rei Davi, onde começou? Ele estava andando pelo seu palácio e tudo começou através da cobiça, quando ele viu Batseba tomando banho. E o que ele fez? Ele pediu que chamassem ela, e ele se deitou com ela. Mas antes de se deitar com ela, veio a cobiça. O adultério, antes de ser consumado no ato sexual, ele aconteceu dentro do coração de Davi. É sobre isso que Jesus está falando aqui. Irmãos, deitar-se com outra pessoa é apenas o ato final. Mas há toda uma estrutura interna de pecado e todo um processo adúltero que envolve desejos, pensamentos, imaginações, palavras, flertes e, finalmente, a relação sexual. Assim, irmãos, se nós ultrapassarmos a superfície do mandamento, nós concluiremos que não há homem ou mulher que não cometa adultério no seu coração e que, portanto, não necessite da graça, da misericórdia, do perdão e da restauração que nós só podemos experimentar através de um relacionamento com o Senhor e com a sua graça. Porque o próprio Jesus disse: do coração é que saem os maus pensamentos. É no coração que surge o homicídio. É no coração que surge o adultério. É no coração que surge a imoralidade sexual. É primeiro na mente, é primeiro nos pensamentos, é primeiro algo interior, é primeiramente um desejo, uma cobiça de algo que não nos pertence. A verdade, irmãos, é que o nosso coração mau e pecaminoso, ele inflama a nossa alma com desejos sexuais impróprios, desordenados, lascivos, perigosos, adúlteros e fora dos limites estabelecidos por Deus. E além disso, irmãos,
Nós precisamos considerar que nós vivemos em uma sociedade e uma cultura consumidas pela imoralidade sexual. E isso tem sido muito pior desde o advento da internet nas últimas décadas. Principalmente com a chegada dos dispositivos móveis. Porque a internet facilitou e popularizou em todo o mundo a indústria pornográfica, movimentando uma grana violenta, expondo e destruindo principalmente a vida de mulheres, que se tornaram objetos públicos e universais de prazer. E que eu não sei se você sabe, muitas delas, ainda muito novas, acabam se suicidando. Porque é muita imoralidade. É muita objetificação. E elas tiram suas vidas. E esse movimento todo na sociedade também escraviza jovens com vícios que acompanham a vida toda, até a pessoa ir para o caixão. Nós não estamos falando de adolescentes, nós não estamos falando de jovenzinhos apenas, nós estamos falando de adultos que vivem até o final da vida consumindo pornografia, porque se tornaram escravos dela quando eram ainda adolescentes e nunca conseguiram se desvencilhar delas. Dessas imagens, de tudo aquilo que viu, de tudo aquilo que viveu e continua vivendo. Irmãos, esses vícios arruinaram a capacidade de muitas pessoas de viver, de pensar, de se relacionar, de amar. Simplesmente porque eles não conseguem mais enxergar as pessoas como pessoas para amar, mas apenas como objetos para se usar, em favor de si mesmos e dos seus próprios prazeres sexuais. Isso não está apenas na realidade dos sites pornográficos. Porque hoje, mesmo sem abrir um site pornográfico, irmãos, a imoralidade está explicitamente exposta na cultura, na arte e no entretenimento. Os livros que nós lemos, os filmes e as séries que nós assistimos, as músicas que nós ouvimos, os patrocinadores de clube de futebol. O cristão e a sua família estão diante de um grande rolo compressor social e imoral. Mídias que louvam e celebram a traição, a infidelidade, a prostituição, o adultério. Irmãos, e o resultado dessa cultura de adultério são vidas destruídas, famílias destruídas e uma sociedade completamente afundada na imoralidade sexual. Homens e mulheres que têm um grande sucesso profissional, mas que têm um grande fracasso moral nas suas vidas. Que são escravos do pecado, que não conseguem vencer os seus vícios. Esse mercado, ele é alimentado pela cobiça. Com certeza ele é o mercado que dá mais dinheiro, porque ele é alimentado pelo pecado, e todos pecaram. Todos são pecadores. A consequência disso é um enorme peso de culpa no coração, na mente, na vida, que as pessoas carregam consigo. Muitas vezes tentando lutar sozinhas e sendo derrubadas todos os dias. Caindo constantemente. Mas através desse texto eu venho hoje pregar para você que existe um poder maior do que o poder do pecado. Que existe um poder maior do que o poder da cobiça. Existe um poder maior que o poder da lascívia. Existe um poder maior do que o poder dos nossos desejos maus. E esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder da graça. Esse é o poder de Jesus Cristo. Esse é o poder do nosso Salvador e Senhor, que pode romper com as amarras do nosso coração e com aquilo que está destruindo a nossa mente, o nosso corpo, a nossa existência, os nossos relacionamentos. Está destruindo tudo. Está destruindo a sociedade, as famílias. É o poder do Evangelho, que é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Eu quero dizer para você que está aqui hoje, que no Evangelho há perdão para adúlteros arrependidos.
Uma certa feita trouxeram uma mulher até Jesus, porque ela tinha cometido adultério. Curiosamente, trouxeram apenas a mulher. Será que ela cometeu adultério sozinha? Não, trouxeram só a mulher, não trouxeram o homem. Mas Jesus, ele olhou para ela, olhou para aqueles religiosos que estavam tentando colocar Jesus à prova, mas que na verdade uniram o inútil ao imprestável, porque eles também desprezavam aquela mulher. E aí Jesus diz assim, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Eu acho interessante que Jesus abaixa e fica escrevendo na areia. E às vezes eu vejo algumas pessoas ou alguns estudiosos tentando pensar no que Jesus pode ter escrito na areia. Eu acredito que não, isso não é importante aqui. Por que Jesus abaixa a cabeça? Porque ele quer que cada pessoa ali presente tenha um encontro com a sua própria consciência. E percebendo a sua própria condição, se perceba como incapaz de condenar aquela mulher adulta. E é isso que acontece. Todas as pedras começam a cair ao chão. E todos aqueles homens dão as costas. Porque a consciência deles diz para eles que eles são talvez muito piores do que aquela mulher. E aí, eu sempre digo isso, o entendimento desse texto. Por que Jesus fica? Porque ele não tem pecado. Jesus pode jogar a pedra naquela mulher. Mas Jesus olha para ela e diz assim, onde estão os teus acusadores? Não sei. Olha, nem eu te condeno. Vai. Por enquanto, vamos ficar só apenas no vai. Vai. Você está livre. Você está perdoada. Vai. Irmãos, o Evangelho nos chama ao arrependimento, à confissão de pecado. A palavra do Senhor nos diz que se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. O Evangelho nos chama a confiar em Cristo e na sua justiça. Por quê? Porque Cristo é o marido perfeito da sua noiva, que é a igreja. Jesus jamais traiu a igreja. Jesus jamais adulterou ou desejou outra noiva em seu coração. Em seu coração, a sua noiva sempre foi a igreja. E até o dia final será a igreja. E por toda a eternidade, o grande amor do noivo será a igreja. E é na perfeição desse homem, desse noivo, que devem se espelhar todos os homens, todas as suas mulheres. E é no poder que há nesse homem que qualquer um de nós podemos ser transformados agora para viver uma vida melhor. Para viver uma vida para a glória de Deus. Para sermos fiéis aos nossos cônjuges. Falo nossos porque cada um tem o seu, tá? Não entenda errado. Eu não estou falando de poligamia, tá? Então, aos adúlteros arrependidos, Jesus diz, vai, você está liberto. Mas entenda, para que Jesus diga vai, para que ele nos libertasse, ele foi condenado no nosso lugar. Ele diz vai, mas ele fica. Ele te livra da cruz, mas ele fica na cruz. E aí ele nos declara justos diante de Deus. Legalmente falando. A cédula que nos era contrária foi rasgada, foi cravada na cruz. E aí, irmãos, apagar o histórico dos sites que você acessa não apaga os seus pecados. Mas o sangue de Jesus Cristo, pela fé na pessoa e obra dele, nos purifica de todo pecado. Todo pecado. Todo pecado. Só que o Evangelho, irmãos, no Evangelho não há apenas perdão para adúlteros arrependidos,
mas também há poder para a transformação dos adúlteros. E por isso Jesus não diz apenas vai. Vai, justificação. Não peques mais, santificação. A vida precisa mudar pelo poder do Evangelho atuante em nós. O Evangelho nos concede então um novo coração, que é capaz de obedecer a Deus pela obra do Espírito Santo. E então nós vencemos agora o adultério. Porque não é mais pelo poder do nosso braço, mas é pelo poder do Espírito que habita em nós. Como diz Ezequiel 36, 25 a 27, olha só. Olha o que Deus diz a respeito de nós. Então aspergirei água pura sobre vocês, e ficareis purificados. Eu vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos. Também vos darei um coração novo, e porei um espírito novo dentro de vocês. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Também porei o meu espírito dentro de vocês, e farei com que andeis nos meus estatutos, e obedecereis aos meus mandamentos, e os praticareis. Vai, você está livre, mas não peca mais. Você foi justificado, mas para viver uma vida de santificação. Mesmo que muitas vezes você ainda tropece, mas nós nos voltamos ao Senhor todos os dias, confessando os nossos pecados, reconhecendo que nós precisamos dele, que nós precisamos da graça. E não obstruímos os canais da graça de Deus nas nossas vidas. Nos voltamos para a palavra, nos voltamos para a oração, nos voltamos para a comunhão, nos fortalecemos nele. Por isso nós somos exortados, encorajados, admoestados, pelo que Paulo diz em Colossenses 3:5. Portanto, irmãos, eliminai vossas inclinações carnais, prostituição, impureza, paixão, desejo mau e avareza, que é a idolatria. É até interessante ele colocar a avareza aqui, né? Porque às vezes a gente acha que pecado é só o que está relacionado ao sexual. Mas a nossa avareza também está sendo escrita aqui como idolatria ao dinheiro. Mas enfim, esse não é o assunto de hoje. Fica para a próxima. Assim, irmãos, como povo eleito de Deus, comprado pelo sangue de Cristo Jesus, nós não somente podemos, mas nós precisamos honrar a união conjugal, cultivando a pureza do coração. Porque o casamento e o sexo são maravilhosos presentes de Deus para nós usufruirmos com a pessoa certa. Então não se prostitua. Não entregue o seu vigor ao pecado e ao adultério e a outras pessoas a quem isso não é devido. Nas palavras de Jesus, se o teu olho direito te faz pecar, arranca ele. É melhor você entrar caolho no reino do céu do que você ir para o inferno. Se a tua mão direita te faz pecar, arranca. Que é melhor você entrar faltando um membro, mas você não ser queimado no inferno. Foi o que Jesus disse. Irmãos, há relatos de homens que entenderam esse texto da forma errada. Há histórias de homens que foram castrados, eles pediram para ser castrados para não pecar mais. Infelizmente, esse é o preço que se paga por não estudar interpretação bíblica. Jesus está usando uma hipérbole, ele está exagerando. Jesus não quer que você literalmente arranque o seu olho. Que você chegue em casa e fale assim, não, minha mão está me fazendo pecar, vou cortar agora. Daqui a pouco chega o irmão sem as duas mãos na igreja, e a gente já sabe que tem alguma coisa errada com ele. Não é isso que Jesus está dizendo. É a forma de Jesus dizer, ei, se afasta de tudo aquilo que faz você pecar. Arranca da sua vida tudo aquilo que está te fazendo tropeçar. Não é mais inteligente, ao invés de a gente arrancar nosso olho ou a mão, literalmente, a gente se afastar daquilo que nos faz pecar, da pessoa que nos faz pecar, do hábito que nos faz pecar, da amizade que nos faz pecar, dos locais onde a gente frequenta e a gente acaba pecando nesses locais.
Não é mais fácil evitar usar o celular na hora em que você é tentado? Não é mais fácil evitar assistir TV na hora que você é tentado? Não é mais fácil você evitar frequentar os lugares onde você é tentado? Onde você é mais exposto às suas próprias fraquezas? Meu irmão, lute contra o adultério todos os dias, no poder do Espírito, no poder da palavra, no poder da graça. Deus é mais poderoso do que o pecado. Deus é mais poderoso do que a tentação. Continue lutando. E pelo Espírito que habita em você, pelo Espírito que habita em nós, nós podemos vencer, sim, o pecado. Se você é casado, evite conversas desnecessárias com pessoas do sexo oposto. Eu não estou falando para você não conversar. Estou falando conversas desnecessárias. Você sabe de quais eu estou falando. Tome cuidado com os elogios e insinuações de outras pessoas. Se você é solteiro, evite muita proximidade com pessoas casadas. Uma vez eu conheci uma pessoa solteira que dizia: olha, eu só me sinto à vontade para falar com gente casada. Isso é um problema sério. Um bom candidato a viver em adultério. Na igreja, irmãos, veja os irmãos mais idosos como pais, as irmãs mais idosas como mães, os mais novos como irmãos, as mais novas como irmãs. Paulo escreveu isso a Timóteo. 1 Timóteo 5, 1 e 2. Ele disse: trate o idoso como um pai, trate os jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães, as jovens como irmãs, com toda pureza. Infelizmente, em muitas igrejas a gente tem visto muito mau testemunho em relação a isso. Pessoas que secretamente se encontram e fazem coisas erradas. E que escandalizam o nome do Senhor por causa disso. Quando o escândalo vem, quando é descoberto. E a pessoa não se arrepende porque o Senhor tocou o coração dela, é porque foi descoberto. Então, na verdade, o problema... o conserto não está vindo do coração, está vindo da humilhação. Irmãos, quanto à santificação pessoal, no sentido passivo, tome cuidado para não alimentar e fortalecer o pecado em seu coração. Provérbios 4, 23 diz: acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Eu quero dizer para você, você não precisa consumir lixo para pecar. Mas, se você consumir lixo, você vai fortalecer o pecado que habita em você e vai pecar muito mais. E no sentido mais ativo, seja intencional em alimentar e fortalecer o seu coração e a sua alma com a palavra e com o Evangelho. O Salmo 119, 11 diz: guardei e escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A falta da palavra faz com que a gente peque muitas vezes. Porque nós não estamos fortalecendo a nossa alma no Senhor. E aí quando a gente está fraco, a gente não sabe o porquê. Por isso, irmãos, nós não viemos aqui para gastar o nosso tempo. Quando você vier aqui, ouça cada palavra que é ministrada. Porque essa palavra vai preservar o seu coração contra o pecado. Se a gente fica uma vida inteira frequentando igreja por religiosidade, sem prestar atenção naquilo que é dito, a gente só está vivendo como os fariseus do primeiro século. Mas Jesus está mostrando aqui que o que é necessário é uma transformação do coração, que é onde se fabrica todos esses pensamentos maus, que é onde se maquina todo o nosso pecado antes de acontecer. Não basta apenas não consumir o que é mal, porque o nosso coração é mau. Nós precisamos do poder da palavra operante em nós para vencer o pecado. E aqui eu faço algumas perguntas para nós. Como você tem alimentado o seu coração? Com o que você tem alimentado o seu coração? O que você tem colocado diante dos seus olhos? O que você tem lido?
o que você tem assistido, o que você tem ouvido. A sua alma está sendo saturada pela palavra ou está sendo escravizada pela imoralidade sexual? Quais têm sido as prioridades do seu coração? Ouvir, aprender, crescer, sentar ao pé do monte, ouvir a voz do Senhor? Alimentar a fé ou alimentar a cobiça, os desejos maus? Para a gente passar para o segundo ponto, tem um texto da Bíblia que nos ajuda a filtrarmos aquilo que nós temos colocado diante dos nossos olhos e ouvidos e, portanto, permitido que vá para o nosso coração. Filipenses 4:8 diz: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, ou melhor, se há algum louvor, nisso pensai. Pense em qualquer coisa que você tem colocado diante de si. O que isso está produzindo em você? Pergunte sobre esse algo, ou sobre essa influência na sua vida. Isso é verdadeiro? Isso é honesto? Isso é justo? Isso é puro? Isso vai me tornar mais parecido com Jesus? Isso é amável? Isso é de boa fama? Há alguma virtude? Há louvor nisso? Se todas as respostas foram sim, pensem nisso, ocupem a mente com isso. E ao ocupar a mente com isso, você preservará o seu coração em pureza. E preservando o seu coração em pureza, você também preservará o seu casamento. E ao honrar a união conjugal, cultivando a pureza do coração, você também honrará o Senhor. Irmãos, a segunda forma de honrar a fidelidade conjugal, exigida pela lei moral de Deus, é preservando a aliança matrimonial. Versículos 31 e 32. Versículo 31. Também foi dito: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe documento de divórcio. Irmãos, a questão aqui é que entre os religiosos do primeiro século, havia duas escolas rabínicas formadas pelos fariseus. Uma que era bastante rigorosa e outra que era mais liberal. A mais rigorosa era a escola de Shammai. E a mais liberal era a escola de Hillel. E havia debates entre essas duas escolas a respeito do divórcio e da sua legitimidade na prática. Fato é, irmãos, é que havia então uma visão mais conservadora, que é o caso da escola de Shammai, mas também havia um ensinamento corrente ali no primeiro século que fazia mau uso de um texto da lei de Moisés em Deuteronômio para praticar o divórcio por qualquer motivo banal. E aqui eu estou falando da escola de Hillel. Em determinado momento, os religiosos trouxeram essa questão para Jesus, em Mateus capítulo 19. E eles perguntaram: Senhor, é permitido divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Quem está certo, Hillel ou Shammai? Qual escola que a gente deve seguir? E a resposta de Jesus não foi Hillel, não foi Shammai, foi o projeto original. Foi o princípio, foi Gênesis. Nós tivemos uma série. Se você quiser revisitar e entender o que eu me refiro ao projeto original, assista ali. No começo do ano eu preguei e logo mais a gente vai voltar e continuar o livro de Gênesis. Mas olha só, a resposta de Jesus foi: não lestes que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher e ordenou: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Então Jesus volta ao livro de Gênesis, ao projeto original, ao princípio, para mostrar qual é a vontade de Deus com respeito ao divórcio. A posição de Jesus é: o que Deus uniu,
o homem não separe. A sociedade pode falar o que quiser. A posição de Jesus é essa. O que Deus uniu, o homem não separe. Então os fariseus, irmãos, eles perguntaram para Jesus. Então responde para a gente, por que Moisés mandou dar uma carta de divórcio para a mulher e mandá-la embora? Resposta de Jesus. Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu. E Jesus, ele é muito claro aqui quando ele diz permitiu. Eles estão falando, por que Moisés mandou? Moisés não mandou ninguém divorciar. Jesus está dizendo, ele permitiu por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Jesus está dizendo, a referência é o princípio. A referência é a vontade de Deus, revelada em Gênesis, ali no começo. E então, Jesus se posicionou contra a banalização do divórcio. Porque ele disse, no versículo 9 do capítulo 19 de Mateus, mas eu vos digo que aquele que se divorciar de uma mulher, a não ser por causa de infidelidade, e se casar com outra, comete adultério. Irmãos, é exatamente o que Jesus ensina aqui no Sermão do Monte, nesse texto. Olha só o versículo 32. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, torna-a adúltera, e quem se casa com a divorciada comete adultério. Agora, olha só, meus irmãos, a verdade é que, por mais que os homens considerem o divórcio facilmente como uma possibilidade, a primeira coisa que a gente precisa saber, antes de a gente discutir esse assunto, é que divórcio é pecado, é totalmente contrário ao projeto original de Deus e à vontade de Deus revelada na palavra. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Qual a implicação disso? Não se deve divorciar, muito menos por motivos banais. É o que Jesus está ensinando aqui. E contra toda aceitação facilitada desse pecado, a única cláusula de exceção que Jesus coloca nos dois textos que eu li aqui, por causa da dureza do coração do homem, e não porque é a vontade dele, é o caso de infidelidade sexual. Que aqui no texto grego é a palavra porneia, a mesma palavra que vai dar origem à palavra pornografia, curiosamente. Mas Jesus está dizendo, se não for por infidelidade sexual, não deve acontecer dessa forma. E mesmo quando não é a melhor forma de lidar com a situação. Irmãos, nós precisamos lembrar que o casamento é uma aliança que nós fizemos com outra pessoa diante de Deus e diante dos homens, diante das testemunhas que estavam presentes. E que assim como Deus não esquece da sua aliança, Ele também não esquece da aliança que nós fizemos com o nosso cônjuge. Olha só Malaquias 2, 13 e 14. As pessoas estavam preocupadas, pensando, por que o Senhor não ouve as nossas orações? Nós estávamos cantando aqui hoje, escuta minha oração, Senhor. E o povo desse tempo, da época de Malaquias, estava chorando, falando, Senhor, o Senhor não escuta as nossas orações. Olha a resposta do Senhor. Malaquias 2, do 13 e 14. Vocês cobrem o altar do Senhor de lágrimas, choro e gemidos, porque Ele não olha mais para as ofertas, nem as aceita da vossa mão com prazer. E vocês perguntam, por quê? E aí Deus responde o porquê. Porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a esposa que tens desde a juventude, para com a qual foste infiel, embora ela fosse tua companheira e a mulher da tua aliança matrimonial. Irmãos, por isso, por todos esses textos que eu estou lendo aqui para os irmãos, eu afirmo para os irmãos que nós pecamos quando nós desejamos dissolver a aliança que nós fizemos diante de Deus. Nós pecamos quando nós ficamos falando de divórcio a cada desentendimento dentro do casamento. Nós pecamos quando ameaçamos o cônjuge com promessas de divórcio. Isso é muito comum. Casais se torturarem falando, não, eu quero divórcio.
Achou uma toalha em cima da cama. Eu vou divorciar de você. Você comeu o meu doce que estava na geladeira. Não, eu ainda vou me divorciar de você. Isso é pecado, irmão. Isso é pecado, isso não pode ser normal na nossa vida. Na vida daqueles que são discípulos de Jesus, não. Se nós fazemos isso o tempo inteiro, consideramos isso o tempo inteiro em nossa mente, isso significa que o mundo tem tido êxito, a cultura tem tido êxito, o entretenimento afundado na imoralidade sexual tem tido êxito para formar a nossa mente e achar que essas coisas são normais. No Evangelho, no reino, não são. Jesus está ensinando isso de forma clara aqui. E nós pecamos também quando, ao invés de promover a reconciliação e o perdão entre casamentos quebrados, nós incentivamos familiares e amigos a se separarem. Isso é pecado. As nossas palavras, o nosso conselho, irmãos, precisa vir da Escritura, não de nós. Não do que nós achamos. O que nós achamos não importa. Quem somos nós na fila do pão? A palavra do Senhor reina para todo sempre e permanecerá para sempre. É a palavra dele que mostra como nós devemos viver. Então nós, como discípulos de Jesus, nós não somente dificultaremos e lutaremos contra os pensamentos de divórcio, como nós também não incentivaremos pessoas a se divorciarem. Como cristãos, nós precisamos promover o perdão e a restauração da família em Cristo. É o que eu faço como pastor, mas é o que todos nós precisamos fazer como cristãos. Porque discípulos de Jesus não são pessoas que vivem conforme a cultura, mas conforme o ensinamento do Senhor na contramão do mundo. Irmãos, hoje a sociedade e a cultura ridicularizam a instituição divina do casamento. As pessoas querem desfrutar do sexo sem compromisso, sem casamento. Manifestam um pensamento totalmente negativo em relação à aliança matrimonial. Falam como se casar fosse algo antiquado, fosse um erro. Não se ajunta. Fica mais fácil depois, aí você vê lá o que dá. Qualquer coisa separa. As pessoas já entram no casamento com esse pensamento. E mesmo quando elas chegam a se casar, elas tratam o casamento como descartável. Separam, casam, separam, casam, separam, casam. E tem uma piada que você nunca pode fazer, mas às vezes dá vontade. Você recebe um convite de casamento, aí você diz para a pessoa, olha, eu não vou poder estar nesse, mas no próximo eu vou. Estou falando isso porque uma vez eu recebi convite de uma pessoa que estava no 3º casamento. Eu tive vontade de fazer essa piada só para ver o que dava. Porque a pessoa se diz cristã, mas continua vivendo no pecado. Irmãos, quando Jesus falou, vocês são a luz do mundo, ele estava dizendo mais do que não beba, não fume, não fale palavrão. Ele estava dizendo, resplandeçam como luzeiros neste mundo, pela forma como vocês tratam o casamento que eu mesmo instituí lá no princípio. Por quê? Porque nós sabemos que o casamento é uma representação do grande casamento entre Cristo e a igreja, as bodas do Cordeiro. Tanto é verdade que quando esse dia chegar, não haverá mais casamentos. Nós seremos como os anjos, não seremos mais dados em casamento. E aí eu faço uma pergunta para você aqui hoje. Como o seu casamento tem representado essa união? Você consegue imaginar Cristo num futuro, na eternidade, se divorciando da igreja? Ele é um modelo perfeito para o nosso casamento. Sobre essa união entre Cristo e a igreja, o apóstolo Paulo disse, nada nos separará do amor de Deus. Esse é o modelo perfeito, esse é o Senhor que nós seguimos, o noivo, Jesus Cristo que voltará
E nós viveremos as bodas do Cordeiro. E nós celebraremos esse momento. E nós temos a segurança e a alegria de sabermos que nós estaremos com Ele eternamente. Que jamais haverá outra separação entre Deus e o homem. Sabe por quê? Porque Deus se fez homem para levar o homem de volta para Deus. E se você ainda não percebeu isso na teologia cristã, quando Jesus se fez homem na sua encarnação, e então Ele ascendeu aos céus, irmãos, Jesus não recebeu uma outra espécie de existência que fosse apenas divina. Quando Jesus assume a nossa natureza e se torna humano, saiba você que Jesus está mudando a constituição dele eternamente. Por toda a eternidade ele é 100% Deus e 100% homem. Ou seja, o homem e Deus são inseparáveis. Aqueles que pertencem ao Senhor jamais deixarão de pertencer. Não haverá ruptura, não haverá separação. E por isso, como representação do grande casamento entre Cristo e a igreja, nós não devemos viver dessa forma. Porque essa forma desonra o nome do Senhor. Porque o que Deus uniu, o homem não deve ser. Mas eu tenho uma palavra para você também que passou por isso. Para você que é divorciado. Assim como no Evangelho há perdão e restauração para os adúlteros, no Evangelho há perdão, há restauração para aqueles que passaram por divórcio. Nós não viveremos, nós não facilitaremos, nós não praticaremos, nós não incentivaremos. Mas se você passou por isso, há perdão para você, há restauração para você, há recomeço para você. Há um vai, mas também há um não peques mais. Irmão, dizem que Jesus ele só revelou a sua identidade messiânica diretamente para uma pessoa na Bíblia. Você sabe quem é essa pessoa? Era uma mulher que já tinha se separado de 5 maridos. E aí você pensa, não tem mais esperança para mim, eu fiquei marcado, olha como a sociedade me olha, olha como as pessoas me olham. Olha para esse texto. A mulher que tinha se separado de 5 maridos, em um momento da conversa ela diz assim, olha, quando o Messias vier, ele nos anunciará todas as coisas. E aí Jesus olha para a mulher, que qualquer um de nós olharemos para ela desprezando, e diz assim, sou eu, estou falando com você, eu sou o Messias. E ele só falou isso para ela. Pode procurar na Bíblia ele falando para outra pessoa. Ele falou pessoalmente para ela. Ele se revelou pessoalmente a uma mulher que já tinha separado de 5 maridos. E com isso Jesus mostra que há esperança para pessoas que foram destruídas em outros casamentos, em outras situações. Irmãos, há restauração para todos nós na fé em Cristo Jesus. Mas o Evangelho continua dizendo, não peques mais. Você está com outra pessoa agora, não separe dela. Continue, viva a sua vida. Honre ao Senhor. Há perdão para você. Segundo a Escritura, o único pecado sem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E uma vez, eu fui convidado a pregar numa igreja. Eu preguei esse texto da mulher samaritana. E quando acabou o culto, eu acho que eu já falei isso para vocês uma vez, eu conheci o homem samaritano. Ele veio falar comigo. E se eu não me engano, ele falou alguma coisa sobre ele já ter sido casado 4 vezes. E ele falou assim, pastor, eu achei que não havia mais esperança para mim. Eu achei que o único destino para mim era o inferno.
Afinal de contas, eu fui casado 3 vezes. E olha eu aqui. Mas hoje eu compreendi através da pregação que a graça do Senhor não somente tem perdão para mim, mas tem restauração para eu permanecer com a mesma pessoa de agora em diante. E isso, para mim, foi muito bom ouvir esse testemunho. E ali ele fez uma oração, nós oramos juntos. Irmãos, Deus não nos salvou para nós vivermos no pecado. Quanto aos erros que nós já cometemos, os pecados que nós já praticamos, ele disse vai. Mas quanto à nossa nova vida, ele continua dizendo, não peques mais. Continua sendo pecado. Portanto, lute contra o pecado do divórcio no poder do Espírito e da palavra. E assim você preservará a aliança matrimonial e honrará a fidelidade conjugal. E mais uma vez, quando você honrar a fidelidade conjugal, você estará honrando o nome do Senhor. Hoje nós aprendemos que a lei moral de Deus exige que honremos a fidelidade conjugal de 2 formas. A primeira, cultivando a pureza do coração. A segunda, preservando a aliança matrimonial. E assim nós seguimos, irmãos, com a nossa jornada no Sermão do Monte, ouvindo as palavras de um homem que é perfeito, que tem transformado tudo o que nós somos, que mudou o nosso entendimento sobre justiça e amor, que nos revestiu do novo homem, a imagem do nosso Criador. Isso significa que em Cristo nós somos restaurados e levados de volta ao princípio, de volta ao projeto original. Para isso é necessário que nós nos arrependamos dos nossos pecados, confessemos os nossos pecados a Deus, que é fiel e justo, para nos perdoar toda injustiça. É necessário nós clamarmos pelo perdão divino. E é sobre isso que nós vamos cantar agora. Senhor, escuta a nossa oração. Senhor, escuta a nossa oração. Escuta o nosso clamor.